Nosso Pai Celestial, o horário nunca é demais. Por isso nós estamos mais uma vez levantando nossas mãos em favor do Sunamita. Está passando por duras provas. Ó Pai, sabemos que somente o Senhor para consolar, confortar, trazer saúde de volta. Assim como a irmã Bernadette, irmão Mário, que sofreram um acidente ontem. Pai, mas o Senhor livrou eles da morte. Obrigado, Senhor. Pai, pedimos ainda pelos nossos irmãos que passam por privações, por enfermidade. Como Juliana, que teve no culto de quarta-feira. Vencendo todos os obstáculos, Pai. Mas mostrando, não só para a igreja, mas mostrando para os céus e a terra, que é possível, sim, vencer a luta e permanecer de cabeça erguida, honrando ao nosso Deus. Obrigado por isso, Pai. Obrigado por aquela família. Abençoe eles. Willis, Dora. Senhor, abençoe o irmão Milton, que está se recuperando também de um procedimento cirúrgico. E abençoe todos, ó Pai, os demais, como a irmã Líbia, que está hospitalizada, precisando de doadores de sangue, precisando de uma ajuda ali na UTI. O seu esposo daí, Senhor, tantas pessoas passando por dificuldades e necessidades, que o Senhor ajude a cada um, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Amém. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o tempo. O tempo de Deus. Você sabia que nós temos o nosso tempo e Deus tem o tempo dele? Deus tem o tempo dele para resolver tudo, para fazer as coisas acontecerem. E nós temos o nosso. E em Eclesiastes 3, que é a escritura que diz que há tempo para tudo nessa vida. Há tempo para tudo. Deixa eu pegar aqui. Eu vou usar uma outra escritura também. Deixa eu ver aqui qual que é. Mas, primeiramente, é Eclesiastes 3. Eclesiastes 3 diz assim: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Vamos comigo? Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Só vocês. Há tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Maravilha. Então, há um tempo certo. Ou seja, nem tudo acontece no nosso. Gostaria que vocês completassem o que eu fosse falando hoje. Eu vou pedir que vocês completassem bastante. Né? Então, nem tudo acontece no nosso tempo. Por quê? Porque há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Cada ser humano nasceu com um propósito. Quem não nasceu com um propósito aqui, levanta a mão. Todos nasceram com um propósito. Você sabe qual que é o seu propósito? 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 Servir a Deus. Qual que é o seu propósito? Nasceu para quê? Nasceu para quê? Servir a Deus. Nasceu para quê? Ser uma testemunha. Ser uma testemunha viva de Cristo na terra. Nasceu para quê? Semear o evangelho. Nascemos para quê? Meninos. Nessa idade, se vocês descobrirem por que vocês nasceram, vocês já estão lá na frente em relação às outras pessoas. Porque se nós chegarmos na escola e perguntar assim para os guris, da idade de vocês, olha aqui, Guilherme, você sabe por que você nasceu? Você sabe que você tem um propósito? Arruma uma sainha aqui para você filmar. Pelo menos na hora de você filmar. E depois você desse jeito. Pelo menos dá filmado, né, me lembro? Fingir que tá quietinha. Você sabe por que você nasceu? Por quê? Não entendi, não. Eu não sei também. A mamãe aqui, a mamãe falou, não, ninguém, a pessoa tá rindo de mim. Não vai rir pra você, não. As pessoas vão tudo rindo de mim. Tá? E você, menina, não precisa disso? Por que você nasceu? Ah, entendi. Essa mamãe queria criar você. Exatamente. Exatamente. Só de você saber que a mamãe desejou você, a mamãe amou você antes de nascer, a mamãe, quando soube que você viria, preparou o seu quartinho, a mamãe, quando soube que você viria, avisou quem primeiro?
Quem que ela avisou? Ela falou assim, tá vindo alguém aí. Quem que ela avisou primeiro? Ela avisou Deus. E depois ela avisou quem? E depois ela avisou quem? Ela avisou quem? A tia o quê? Ela avisou a tia. O Márcio foi avisado. Aí todo mundo, quando foi avisado, fez o quê? Uau! A Milena tá vindo, que legal! Milena vai nascer, sabe pra quê? Pra servir a Deus. É o seu propósito, Milena. Servir a Deus onde você estiver. Meninos, irmãos, nosso propósito é servir, ser uma testemunha. O nosso propósito é fazer algo. O nosso propósito não é apenas conhecer a Deus, mas ter intimidade com Deus. Né? Na verdade, é muito mais do que conhecer, porque quando a gente reconhece que Deus, além de Deus, Ele é o nosso Pai. Porque como Jesus disse que ele mesmo disse, e Paulo afirma isso, que ele é o primogênito de muitos irmãos. Ou seja, somos irmãos de Cristo e, portanto, temos como Pai o nosso Deus. E é o que Jesus falou, Pai, eu entrego todos em tuas mãos. Não peço que tire eles do mundo, mas os livre do mal. Sabia que Jesus orou por nós? Vitor Hugo. Sabia que Jesus orou por você? Quando você estiver passando... Você já teve algum momento, Vitor Hugo, que você se sentiu só? Não! Que legal, parabéns. Você tem mães e pai, pais, ou seja, mãe e pai, acolhedores. Né? E você já se sentiu só? Não? Como vocês, meninos, nunca sentiram só? Sabia que tem crianças que... eu estava vendo algo, e acho que é interessante, já que eu entrei nesse assunto. No meio da Segunda Guerra Mundial, um navio com crianças polonesas. Adivinha quantas crianças tinham dentro desse navio? Crianças de todas as idades, até adolescente. Adivinha quantas crianças tinham dentro desse navio? Esse navio foi chamado de um... É meio triste até falar, mas ele foi chamado de um caixão flutuante. Adivinha quantas crianças tinham dentro desse navio? Saiu da Polônia, fugindo da guerra, navegando pelo mar, aquele mar que era ali, eles estavam, procurando um lugar para descarregar as crianças. Isso foi no meio da Segunda Guerra Mundial. Procurando um lugar para descarregar as crianças. Quantas? 200. Quem dá mais? 5 mil? 5 mil? Não, aí é muito, tendo navio não. Aí ninguém dá conta, hein? 2 mil? Menos. 1.000? Menos. 740 aproximadamente. 740 crianças polonesas, mas diz a história que foi de que talvez chegasse até 1.000. De 740 até 1.000. Como é que é a pergunta? Só vou contar no próximo culto. Vou contar hoje. Ela perguntou se as crianças correram. Gente, então olha só o que aconteceu. Os pais, sim. Você falou assim, ó, nunca me senti só, então vocês têm pais acolhedores. E a maioria de nós aqui tivemos. Então, essas crianças foram tiradas ali da Polônia, no meio da Segunda Guerra Mundial, colocadas dentro de um navio, e eles saíram procurando um país para recebê-las. Você imagina um país recebendo aí de 700 a 1.000 crianças, e o navio atracava e falava, olha, nós estamos com um navio cheio de crianças polonesas, elas precisam de um lugar para refugiar, pelo menos, até a guerra acabar. Porque são crianças órfãs que perderam seus pais na peleja. E então, essas crianças não encontravam, os países não aceitavam, gente, por incrível que pareça. Os países fechavam as portas e diziam, não. Crianças polonesas, e fazer o que com essas crianças? Cuidar dessas crianças, direitos humanos, depois vai dizer que nós não estamos cuidando bem. Então, então eles foram navegando, até que encontrou, pararam ali na Índia. E ali, quando eles atracaram na Índia, tinha um senhor, eles chamavam ele de... É um nome bem complicado, um indiano muito rico. Então, quando eles atracaram, chegou a notícia para ele. Um dos servos dele disse assim, olha, tem um navio aí com 740 crianças que precisam descer em terra, senão eles já vão começar a morrer, porque o alimento está acabando. Aí ele reflete e diz assim,
pode mandar descer. Aí o que veio dar o recado falou assim, só que o governo britânico, que era o que dominava a Índia na época, o governo britânico não aceita que essas crianças desçam aqui no país. Eles não aceitam. E ele disse assim, pois eu aceito, e se o governo for dizer algo, se o governo for discutir, vai discutir comigo. Então aquelas crianças são recebidas, ele constrói ali um local onde aquelas crianças começam a ser acolhidas, começam a ser amadas, e ele mostra para aquelas crianças que é possível recomeçar. Então aquelas crianças são criadas ali por alguns anos, até que acaba a guerra, e essas crianças são levadas de volta ao seu país, a Polônia, onde elas crescem e depois formam famílias e depois se tornam pessoas da sociedade, médicos, estudam, e ali um dia eles usam uma das praças principais da Polônia, em Varsóvia, e usam aquela praça para colocar o nome desse senhor que acolheu de 700 a 1.000 crianças por ocasião da Segunda Guerra Mundial, crianças órfãs. E então a Polônia é eternamente grata por um indiano que simplesmente peitou o governo britânico, né? O governo britânico não tinha aceitado que aquelas crianças fossem deixadas ali. E ele simplesmente peitou o governo britânico. Aquelas crianças desceram ali. Ele construiu um lugar para aquelas crianças viverem com muito amor, com muito carinho. E aquelas crianças, com toda certeza, década de 40 para cá, é muito difícil. Ainda deve ter algumas delas vivas, mas contudo, o que fica na memória da Polônia é isso. Ainda existe amor na Terra. Quando a gente vê algo assim, a gente só pode imaginar assim. Ainda existem pessoas caridosas, generosas. Imagina o que esse homem fez, irmão Lázaro. Eu queria achar o nome dele. Se tiver alguém assistindo aí, acha para mim aí. Polonês que salvou 700 a 1.000 crianças. Polonês não, indiano que salvou 700 a 1.000 crianças polonesas. E lá na praça está o nome dele. Né? Ele era chamado de o Bom Marajá. Era o Bom Marajá, é o que está na praça lá. Mas é a língua deles, né? O Bom Marajá. Deixa eu ver aqui, olha só. É o nome. Meu Deus, eu não consigo falar o nome dele mesmo, não. David Hassi. Dá não. Não, mas tem um nome mais fácil que ele. Eu tinha mesmo um nome mais fácil. Cadê, gente? Não, esse nome aqui tá muito difícil de falar. Não, é ser alguma coisa. Tá. Então, olha só. Radeja de Navanagar. Então, é bem complicado o nome, não importa, mas, lógico, importa, né? Afinal de contas, ele merece ser lembrado por toda a história da Polônia. Então, Sahib. Jan Sahib, é o início do nome dele, o final que não dá para ler. Jan Sahib. Então, foi Jan Sahib, foi o homem que tem uma praça, seu nome na praça de Varsóvia, ou seja, um indiano tem um nome numa praça de Varsóvia, lá na Polônia, registrado como o salvador de 740 mil crianças, que daí surgem quantas famílias? Sei lá, 700 famílias, né? E de 700 famílias, quantas pessoas? 2, 3 filhos cada família, 2.100 crianças, que daí multiplica, gente, a Polônia... 42, foi no meados da Segunda Guerra Mundial. Então, Jan Sahib. Então tá, eu queria guardar esse nome, Jan Sahib. Sir Jan Sahib. Então, gente, sabe o que me mostra isso, irmão Lázaro? Sim, nós somos pais amorosos, nós somos acolhedores, nossos filhos, se for se perguntar, eles vão dizer assim, não, eu nunca me senti só, sempre bem acolhido. Agora, imagina, Vitor Hugo, isso, os pais sem mãe, dentro de um navio prestes a morrer, Deus simplesmente toca no coração de um indiano, talvez se ele saísse dali para procurar outra terra para atracar aqui, eu todos morrer, porque aquelas crianças já estavam vários dias naquele navio procurando um lugar para ficar. Então, de repente, aquelas crianças se encontram. Por que aquele homem acolheu? Porque Deus colocou no coração dele.
Agora eu pergunto, aquele indiano era cristão, era hindu, era budista, o que ele era? Eu não sei. Mas eu pergunto uma coisa, será que aquele homem é um homem salvo? Meu Deus. Fazer algo sem receber nada em troca, irmão. Ele não procurou nada. Afinal de contas, aquelas crianças não tinham como retribuir. Ele não podia ter escravizado aquelas crianças, muito pelo contrário. O que ele construiu foi um lugar tão acolhedor que aquelas crianças, quando tiveram que ir embora, elas foram aos prantos, chorando, para voltar para o seu país. Então, sabe o que veio no meu coração? Eu digo assim, gente, sim, ainda existem pessoas caridosas. Por quê? Porque Deus toca o coração de cada um. Na hora certa, Deus toca o coração e aquela pessoa, ela age em favor. Então, há tempo para tudo? Há tempo, sim. Aquelas crianças não poderiam morrer, Deus tinha um propósito em cada uma delas. Mas sabe de uma coisa, você que nunca passou por nenhum tipo de dificuldade, agradeça pelo lar que você tem. Agradeça pelos pais que você tem. Agradeça pela família que Deus te deu. Agradeça pela paz, pela ausência da guerra. Amém. Agradeça, gente, porque talvez todos vocês estão assistindo aí, nos seus sofás, nas suas casas, bombas caindo em prédios, matando pessoas instantaneamente, deixando filhos órfãos, casais, viúvas, de repente, da noite para o dia, bombas, mísseis e drones caindo nas casas, caindo nos prédios, destruindo nações. Gente, o que é isso? Eles estão vivendo um verdadeiro fim dos tempos, se nós podemos chamar isso. Então, às vezes, a pessoa sente uma dor de dente numa noite e fala, ô Senhor, me leva logo, que sofrimento. Enquanto isso, tem mísseis caindo em cima de prédios, matando civis, matando pessoas inocentes. Qual o motivo? Em busca de provar quem tem mais poder nas mãos. Mas tudo tem um tempo certo. Deus vai desnudar tudo aquilo que está sendo feito debaixo das trevas, né? Por detrás das paredes. Então há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tudo tem o seu tempo determinado. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eu fico pensando assim, quando Ana, aquela personagem do primeiro livro de Samuel, se viu numa situação em que ela não podia gerar filhos. Quando Ana se viu, olhou para dentro de si e percebeu que ela era estéril, qual que foi a decisão que ela tomou? Ir ao templo, orar, clamar a Deus para receber o filho. Então Ana passou por muito tempo sendo provocada pela sua rival. Lembram da rival de Ana? Quem lembra da rival de Ana? Agar. Não. Era o pai. Não. A rival de Ana. A esposa dela. Como é que é o nome da esposa? A outra. O marido de Ana? Marido de Ana? Lembra aí, gente. Eucana. E o nome da rival de Ana? Porque Eucana tinha duas esposas. E a outra gerava, hein? Gerava filhos. E a Bíblia diz que essa outra provocava a Ana. Essa outra irritava a Ana. Essa outra... Hã? Não, Ana, gente. Ana. É tão bom que dá uma reforçada aí no Velho Testamento aí de vocês aí. Semana. Leu essa semana, eu sabia que alguém tinha lido. Ana ia pro templo, o que ela fazia, irmão? Penina, não ouvi. Tem que falar mais alto. Fala aí mais alto. Penina. Não, dá mais. Tem que só... Isso, Penina. Penina provocava a Ana, né? É isso, irmão Márcio? Penina provocava.
Mais um filho na minha conta, mais um, mais um, mais um. E o que acontece? Ana começou a entristecer. Por quê? Naquela época era quase que uma maldição a mulher não ter filhos. Então, ela se sentiu ali desprezada, ela se sentiu angustiada e ela foi para o templo orar. Ela foi para o templo e ali ela buscava a Deus e ela clamava ao Senhor. E no tempo certo, quem que veio? Samuel. Viu como é que é bom caminhar pela Bíblia? Primeiro eu falei de Ana, depois eu citei quem era o marido de Ana. Eucana. Quem que era concorrente de Ana? Benina. E quem que foi o filho alcançado através da oração e súplica? Veio quando Ana queria? Não, mas veio quando? No tempo de Deus. Agora, uma pergunta que eu faço diante disso, diante da escritura que nós acabamos de ler em Eclesiastes, que há tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Se há tempo para todo propósito debaixo do céu, nós precisamos estar todo o tempo preocupado com aquilo que nós ainda não temos. Pergunto uma coisa para vocês aqui hoje à noite. O seu sofrimento, a sua preocupação maior hoje, tem sido com aquilo que você tem ou com aquilo que você ainda não tem? Só reflita. A sua preocupação, o seu sofrimento hoje, responde aí no chat. Vocês não deram chuva de coração, né? Chateado. Tô chateado com esses meus irmãos da internet. Vou fazer uma oração bem forte para vocês que estão na internet. Senhor, quem não der chuva de coração, Senhor, leva, Senhor. Leva para um andar mais alto. Não é para morrer, não. Que eles possam crescer na fé. Leva para um patamar mais alto de fé, Senhor. Não pode pedir isso, não? Leva para um patamar mais alto de fé, Senhor. Ajuda a crescer na fé. Vocês que não deram chuva de coração. E agora eu pedi para dizer o seguinte. Aquilo que você preocupa hoje, o seu sofrimento hoje, está mais focado naquilo que você tem ou naquilo que você não tem? Na espera de ter algo, na espera de possuir algo, na espera de conquistar algo. Você tem preocupado mais em conquistar, em trazer algo que você não tem à realidade ou com aquilo que você tem realmente? Depois que você faz uma análise dessa e você percebe pontos em que você se preocupa com aquilo que tem e você percebe que está se preocupando com coisas que você ainda vai provavelmente adquirir, possuir, né? Quando você faz essa análise, esse jogo aí, essa balança, eu pergunto para você, qual que vence? O seu sofrimento tem sido por aquilo que você tem ou tem sido por aquilo que você ainda não tem, não possui? Dá para saber? Dá? E aí? É pelo que tem ou pelo que ainda não tem? Sofre mais pelo que tem ou pelo que não tem? Vamos lá. Sofrendo mais pelo que não tem. Também? Estão sendo sinceros, tá, gente? O irmão Marco também. Você está sofrendo pelo que tem. Sofrendo pelo que não tem. Sofrendo pelo que tem. Bom, Ana sofria pelo que não tinha. Quando Ana disse para o marido dela, falou assim, eu não consigo ter filhos. Aí a Eucana diz assim para ela, mas eu não sou mais do que, ele cita lá uma quantidade de filhos, eu não sou suficiente. Quase que ela disse, não é. Ela não estava valorizando, de certa forma, aquilo que ela tinha. Porque ela precisava alcançar algo que ela ainda não tinha. E ela sofria por algo que ela não tinha. E às vezes, a gente sofre por algo que não tem. A gente clama por algo que não tem. Aquilo que a gente não tem hoje, possivelmente teremos amanhã, porque aquilo que nós teremos
vai vir do tempo de Deus. E quando a gente conquista, a gente percebe que todo sofrimento que a gente teve, e sofrer, angustiar e adoecer por aquilo, era desnecessário, já que no tempo de Deus aquilo viria. A gente precisa lutar, sim, por aquilo que a gente quer conquistar. Mas, ao mesmo tempo, nós não devemos adoecer em buscar aquilo que Deus vai nos dar no tempo dele. Então, às vezes, o sofrimento, a angústia por lutar, por almejar tanto aquilo que não tem, nós acabamos desperdiçando aquilo que temos e não aproveitamos realmente o que temos. Às vezes nós ficamos pensando, não, mas, nossa, vamos ter uma igreja aqui em Bela Vista maior e mais agradável e mais assim, com muita gente. E sabe o que acontece? A gente acaba esquecendo que esse tempo que nós estamos vivendo talvez seja o melhor tempo da igreja de Bela Vista. Talvez seja um tempo mais gostoso que nós estejamos vivendo. Talvez vocês já tenham, principalmente quem tem mais idade, amados, talvez o senhor já tenha tido essa experiência de almejar algo e quando alcança, você vê que é bom, é legal, mas de repente você olha para trás e fala, não, estou com saudade daquele tempo que eu pegava enxada e acordava às 5 horas da manhã. Não dá saudade. Sabe por que dá saudade? Por quê? Porque foi um tempo difícil, foi um tempo realmente cheio de agruras e dificuldades, mas, contudo, no meio daquilo tudo, havia saúde, havia alegria, havia sinceridade naquilo que fazia. E quando nós olhamos para os dias de hoje, a gente olha para trás e fala assim, engraçado, dá saudade, até das horas tristes que nós tivemos na vida. Porque, às vezes, aquelas horas tristes, elas foram tristes para aquele momento, mas hoje as minhas horas tristes superam tanto aquelas, que aquelas para mim se tornaram algo que me traz saudade. Que horas tristes são essas? Às vezes, aquela dificuldade, né, irmão, lá, de criar os filhos, dificuldade financeira, e às vezes assim, não sabia como é que seria no futuro, não sabia se os filhos iam dar, fala assim, ia dar o que presta, né? Será que vai dar o que presta? E aquela dificuldade, né? Será que vai ser? Com quem que vai casar? De repente, não vinha à mente, né? Tatiana, não vinha à mente... Cláudia? Cláudia. Pode chamar Cláudia? Não é Claudinei. Então, não sabia, né? Elas não existiam para vocês. Eram pessoas que iriam agregar a família. E aí, com certeza, todo ser humano, irmã Dercy, havia uma preocupação, né? Ei, será que quem que o Marcinho vai casar, gente? Esse menino, será que tá aqui? Quem que? Como é que vai ser? E esses netos, quando eles virem, né? Como é que vai ser? Aí hoje, de repente, reúne toda a família e fica assim, bobeira, né? Ter preocupado, né, Dercy? Bobeira, né? Você viu que Deus cuidou de tudo, a gente ficou perdendo noite de sono. Preocupado com coisa que Deus ia cuidar. Isso que significa Eclesiastes 3, para tudo, há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E Ana, gente, observe isso, Ana, esposa de Eucana, tendo como rival a Penina. Vamos observar essa questão aqui. Vocês acham que se Ana não tivesse Penina como uma rival, como alguém que a provocasse, como alguém muito fértil, vocês acham que talvez Ana fosse ter esse desejo, essa vontade de gerar filhos? Vamos pela lógica. Vocês acham que Ana ia estar tão ansiosa em ter filhos? E aí, Márcio? Sim. Mas será que ela ia estar naquele desejo tão grande a ponto de ir para o templo e balbuciar ali no espírito coisas com Deus? Quando a gente analisa aquele texto ali, Márcio, sabe o que a gente vê? Parece que Deus permite aquela concorrência, vamos dizer assim, aquela inimiga, né? Aquela suposta inimiga. Para quê? Para ativar em Ana um instinto, não o instinto de mãe, mas ativar em Ana um instinto muito maior de falar assim, poxa vida, eu sou uma filha de Deus. Por que eu não posso? Por que ela pode? E ela me provoca, e olha como ela me trata, e como isso funciona. É como as pessoas quando começam a olhar para os ímpios,
e começam a admirar o que os ímpios têm. É a mesma comparação. É quando os justos começam a olhar para os ímpios e dizer, mas eles têm, e eu não tenho. Olha quantas coisas, olha como eles conquistam, olha como eles são felizes, e eu não. É o que estava acontecendo com Ana. Então, observando esse texto de 1 Samuel, capítulo 1, sabe o que vem à mente? Sabe aquele inimigo, sabe aquele concorrente, sabe aquele opositor que fez você chegar aqui, que fez você ser melhor? Às vezes lá no primário, às vezes no ginásio, às vezes foi num jogo, né, Guru? Às vezes foi num jogo que não conseguiu ganhar, às vezes foi numa disputa. Sabe aquela pessoa que se tornou ali o seu adversário? Aquela pessoa muitas vezes é colocada na sua vida para que você seja melhor do que você é hoje. Penina foi colocada na vida de Ana, para Ana ser a mãe que ela precisava ser. Sabe por que eu digo isso? Quem sabe o nome dos filhos de Penina aqui? Quem está na internet, coloca aí, por favor. O nome dos filhos de Penina. Hã? Como assim? Não tem? Mulher geral, legal? Samuel Não. Os filhos de Penina. Você não leu agora? Fala aí. Penina, os filhos de Penina. O Samuel já tem mais dois filhos, os filhos de Penina não fala. Tá dos filhos de Finéias e... Ó, filhinho de Finéias. Tá craque no Antigo Testamento, hein? E até Eli também, tipo assim, criticou a... Eli criticou Ana. Ela poderia ter ido embora e falar assim, quer saber, não vai dar certo. Ela embriagada. Dizendo que ela estava embriagada, mas ela não estava embriagada. Ela estava balbuciando como se tivesse pelo Espírito. Então, gente, o nome dos filhos de Penina, quais são? Sabe o que é engraçado? Que uma mulher que gerou tanto como Penina e provocou tanto Ana, ao ponto de Ana ir ao templo e falar, eu não suporto mais, eu preciso ter um filho. Não tem nem um filho registrado na Bíblia. E uma mulher como Ana, que sofreu tanto, mas foi fiel a Deus todo o tempo, ela simplesmente gerou um dos maiores nomes da história desta humanidade, principalmente judaico-cristã, que é Samuel, que foi aquele homem que teve um ministério tríplice de juiz, sacerdote e rei de Israel. Ele era tudo. Ele era sacerdote, ele era rei, ele era juiz, ele estava acima do povo. Mas por quê? Porque é uma mulher que entendeu que um adversário não é inimigo. O adversário, que ele pode se tornar o seu amigo quando ele te coloca numa posição melhor do que você é hoje. Então, às vezes, quando alguém te colocou numa posição melhor do que você é, ou melhor, você se observando aquela disputa, aquele adversário, você se tornou melhor. Você é melhor do que você era. Significa que aquela pessoa não é o seu inimigo. Ela é simplesmente alguém que Deus colocou no seu caminho para que você pudesse ser melhor. Sabe quando eu chego com isso? Quando nós entendemos que tudo aquilo que aconteceu em nossas vidas, irmão Lázaro, durante esses últimos 40 anos, a gente olha para trás e fala assim, não são nossos inimigos. São pessoas que foram usadas por Deus para nos fazermos olhar para dentro de nós e falar, eu quero ser melhor que isso. Eu quero alcançar algo mais que isso. Eu preciso de uma espiritualidade maior do que essa. E quando a gente projeta essa espiritualidade, quando a gente vai em busca disso, se a gente olha para trás, a gente, sabe o que a gente vê? Pessoas que provavelmente considerávamos inimigos ou adversários, que hoje a gente olha como Ana olhou para Penina e pensou, poxa, Penina não tem nenhum filho registrado na Bíblia. Ana teve como filho um dos maiores nomes da história do cristianismo e do judaísmo. Né? Então, o que a gente chega à conclusão com isso? Tudo tem seu tempo determinado. E para cada ventre infértil, agora não estou falando apenas de gestação, de ter filhos, mas no sentido de não gerar nem algo para o evangelho do reino, para cada ventre infértil, Deus tem um tempo certo para que você prospere, para que você faça algo pelo reino. Quanto tempo, Márcio, você viveu para chegar hoje e fazer algo pelo reino? Chegou a hora. Olha o que você está fazendo pelo reino. Olha o que sua família está fazendo. Olha o Márcio Filho. Irmão Lázaro, quando que passou pela sua mente
41 anos. 41 anos. Eu, 41 anos também. 41 anos para fazer algo realmente útil para o reino. Mas a gente repete a escritura. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E saiba de uma coisa. Não precisamos nos preocupar muito com aquilo que não temos. Vamos nos preocupar em manter aquilo que nós temos. Que é a sua amizade. Eu preciso me preocupar com você. Veja, meu irmão. Eu preciso me preocupar em mantê-la comigo e mantê-la no reino. Eu preciso me preocupar em mantê-los no reino. Mantê-los no reino. E quando eu estou preocupado com aquilo que eu não tenho, com aquilo que ainda vai vir, eu esqueço de mantê-los agregados a mim, ao reino, não a mim, o homem júnior, mas a essa comunidade que tem procurado levar pessoas sempre para mais perto de Cristo. Então é isso que nós precisamos entender. Ah, mas pastor, e o tempo? O tempo certo de Deus, ele vai fazer com que as coisas aconteçam como tem feito até aqui. Então nós precisamos ter essa paciência, ter esse critério de entender que há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E você que está participando conosco pela internet, né? Pode falar. A passagem já fala, né? Pro tempo de hoje. Isso! Viva o tempo de hoje, porque o de amanhã não nos pertence. Viva o tempo de hoje, porque amanhã não nos pertence. E quando Ana sofre aquela grande prova antes de alcançar o seu filho, eu quero dizer uma coisa para vocês. É nessas provas que nós adquirimos talentos. É nessa prova que nós demonstramos forças. É nessas provas que nós doamos de nós extraímos de nós o melhor, os talentos melhores, as forças maiores, que nunca iríamos adquirir numa vida cheia de facilidades e confortável. Se vocês observarem, foi quando nós fomos colocados para realmente sair da sombra, para ir para a luz do sol, para a dificuldade, para o desconforto. Foi aí que nós adquirimos mais talentos que nós jamais iríamos adquirir se nós estivéssemos simplesmente naquela zoninha de conforto. Simplesmente ouvindo, achando que estava aprendendo algo e indo embora para casa sem receber algo mais substancial para as nossas almas. Então, que possa ficar em nossos corações, que às vezes aquilo que você almeja não chegou ainda, mas vai chegar. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Não tome tanto seu tempo preocupando com o que vai chegar, porque ele vai chegar. Aquele momento vai chegar. Aquela alegria vai chegar. Aquilo que você aguarda vai chegar. Se preocupe com aquilo que você tem. Mantenha aquilo que você tem. Cuide daquilo que você tem. Cultive o jardim que você tem. Porque a plantação, um grande pomar está por vir. Deus está preparando. Enquanto isso, cultive a família que você tem. Cultive o lar que você tem. Cultive os amigos que você tem. Vamos cultivar uns aos outros. Hoje nós estamos aqui fazendo o quê? Cultivando uns aos outros. Assentando uns ao lado dos outros. Para quê? Para transferir, para transmitir bênçãos, carinho, amor, consideração. E sabendo que aquilo que você almeja ter e é uma necessidade na sua vida, Deus vai te dar. Ele atende o desejo do coração, do que está aflito, do que está abatido, e eu convido vocês a fecharem os olhos. Nosso Pai Celestial, nós estamos hoje na tua presença, ó Pai, agradecidos por podermos conversar um pouco, falar da tua palavra, falar dos conselhos bíblicos, ó Pai, que nós possamos concluir, ó Pai, este culto entendendo que há tempo certo para tudo acontecer debaixo do sol. E o Senhor propõe o tempo certo para tudo. E nós precisamos entender que
Mesmo que nós não tenhamos hoje aquilo que muitos têm. Contudo, assim como no exemplo bíblico que citamos, Penina teve muitos, mas nenhum nome deles foram registrados nas Escrituras. Ana teve um filho na dificuldade, na luta, na dor, depois de uma esterilidade. E aquele homem foi um dos grandes nomes que estão registrados na palavra de Deus. Um dos grandes exemplos. Saiba disso. Talvez você ainda venha gerar. E eu não estou dizendo de útero físico apenas. Mas você, homem, você, mulher, você, irmão, você, irmã. Talvez você ainda venha gerar alguém, um personagem, uma pessoa que possa fazer com que esta humanidade seja mudada espiritualmente. Creia nisso, que o tempo certo virá. Em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. A sua saúde está chegando, você que está enfermo. A sua vitória está chegando. A sua cura está chegando. O seu vigor está chegando. Vai chegar. No tempo de Deus, vai chegar. E quando chegar, você vai entender que vai passar. Vai passar. Vai passar.